Gente, graça e paz, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar um texto com você. Gênesis 21, versículo 17, que vai dizer da seguinte maneira: Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus lá do céu chamou Agar, dizendo: O que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino, segure-o firme, pois eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Meus amados, eu tenho usado as minhas adversidades e transformado elas em vídeos. Vídeos o mais simples possíveis que transferem aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, eu quero agradecer a você que tem me permitido entrar em sua casa, participar da sua vida em algum momento. E o texto de hoje, ele conta um momento difícil dessa mulher chamada Agar. Agar, que foi concubina de Abraão, como se fosse uma ajudante de Sara. Em um dado momento, Sara tem uma ideia mirabolante, uma ideia muito torta, porque Deus havia feito uma promessa para ela e para o seu esposo Abraão. Sara, querendo dar uma ajudinha para Deus, ela empresta Agar para Abraão, e desse relacionamento ou daquela noite nasce Ismael. Sara e Abraão recebem a promessa de Deus, recebem o cumprimento da promessa e nasce também Isaque. E nessa altura do texto, Ismael, segundo Sara, está caçoando de Isaque. E o desejo de Sara é que Ismael não reinasse ao lado de Isaque. E ela dá uma ordem para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você tire Ismael daqui, tira Agar daqui e manda eles embora de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia, no capítulo 21 aqui, vai dizer que Abraão segue a orientação da sua esposa e ele entrega alguns mantimentos e um cantil de água e despede Agar e Ismael. E eles vão para o deserto de Berseba. A Bíblia também vai dizer que Agar sai muito triste, sai chorando, pensando de alguma forma como que ela ia se comportar daqui para frente, e a Bíblia traz que ela sai errante pelo deserto. Chega um momento que a água acaba, chega um momento que o mantimento acaba. E aí Agar toma uma decisão. Que decisão é essa? Agar, ela deixa Ismael na sombra de um arbusto, numa distância aí de aproximadamente 100 metros, e ela pensa no seu coração: eu não vou deixar, eu não quero ver o meu filho morrer. Ou seja, o deserto já é um local difícil, com provisão, e agora sem provisão fica mais difícil ainda. O deserto, logicamente, nas nossas ilustrações diárias de vida, é um momento onde não tem saída. Nós realmente, sem provisão no deserto, nós estamos sozinhos. E o que Agar quer fazer? Uma mãe querendo proteger o filho, ela quer de alguma forma amenizar o sofrimento. Eu fico tentando entender o sentimento de Agar naquele momento. O sentimento de abandono, o sentimento de dor, o sentimento de desprezo, o sentimento de impotência, o sentimento do desespero, de falar: eu não tenho nada para fazer. A única coisa que eu tenho para fazer é deixar o meu filho ali para eu não ver ele chorar. Aqui eu quero abrir um parêntese e te ensinar a primeira coisa. O deserto, ele tem uma capacidade de nos cegar. O deserto, ele tem uma capacidade
de nos tirar as opções. Quando eu falo de deserto, na vida humana aqui, no dia a dia, né, na selva que nós vivemos, eu estou falando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das enfermidades, das más notícias, das situações adversas, das traições, das situações que acontecem de forma inesperada. No meio dessas situações, parece que a gente não vê saída. A gente só olha para a tragédia, a gente só olha para as opções que aquela situação está trazendo para nós. E nós muitas das vezes deixamos de olhar para as opções que Deus está nos mostrando. E a Bíblia diz no versículo de número 19, não, eu vou entrar no 19 daqui a pouco. A Bíblia diz no versículo de número 17 que a criança começou a chorar. E Deus chama Agar e vai dizer da seguinte maneira: Agar, Deus ouviu o choro da criança. Nenhum de nós, eu acredito, gosta muito de chorar. Eu lembro da minha infância, eu sempre fui muito quebrantado, mesmo antes de ser um cristão. Eu não gostava de perder de forma nenhuma, e tinha um jogador que chamava Bebeto, ele fazia gol, parece que ele chorava. Meu pai até me chamava assim: você é o Bebeto chorão, de tanto que eu chorava, meu tio. E quando eu fui para Cristo, eu continuei dessa forma. Eu gosto sempre de me derramar diante do Senhor, principalmente nas minhas adversidades. Quando o trem tá feio, eu vou para os pés do Senhor e choro. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós sabemos que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos que eu não sei o que Ismael falou com Deus, mas ele chorou. Eu não sei o que Agar falou para Deus, mas eu sei que ela chorou. E no meio do desespero a gente chora. E quem sabe essas lágrimas viram oração. Se essas lágrimas viram oração, elas alcançam os ouvidos de Deus e Deus resolve atender aquilo que as nossas lágrimas estão dizendo. Quando nós olhamos para as diversas orações da Bíblia, eu não sei se todas foram geradas com lágrimas, mas eu vejo Jonas clamar no mais profundo do ventre de uma baleia e Deus ouvia a sua oração. Eu vejo Ezequias virar para a parede e clamar e Deus ouviu a sua oração. Eu vejo Ana se derramando em lágrimas e Deus ouviu a sua oração. Eu vejo a viúva de Naim, Jesus se compadecendo dela e ressuscitando o seu filho. O que eu quero te ensinar nessa noite? Quem sabe você está no meio de um grande problema. Eu estou aqui para te dizer que você deve chorar, que você deve clamar, que você deve orar, que independente da situação, o nosso Deus pode mudar através da oração. Que nesse momento, nessa noite, nesse dia, tarde, quem sabe você está chorando. A sua lágrima pode mover o coração de Deus. Quem sabe à noite você não consegue dormir e você está chorando muito nesse momento, abriu o YouTube e falou: Deus, fala comigo. Eu estou aqui para te dizer que Deus pode ouvir a sua oração. E como ele fala para Agar: Agar, eu ouvi o choro do menino. Vocês não vão morrer, não. O menino vai ser uma grande nação. Pega esse menino, segura firme, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E a Bíblia diz, no versículo de número 19, e é esse texto que eu quero trabalhar com você: Deus abriu os olhos de Agar. Deus ouviu o choro do menino e Deus abriu os olhos de Agar. Eu quero fazer uma pergunta, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Será que esse poço estava lá? Será que Deus fez esse poço naquela hora? Ou será que as dificuldades de Agar não estavam deixando que ela conseguisse avistar esse poço? Queridos, a Bíblia não fala
que Deus pôs o poço lá agora. A Bíblia não fala que esse poço já estava lá há muito tempo, mas eu fico pensando, se Deus abriu os olhos de Agar, eu acredito que esse poço já estava lá. Só que no meio do desespero, ela estava perto, ela estava próxima, mas o desespero, o cansaço, a luta, a dificuldade, a falta da provisão fez ela parar. Aí eu aprendo que nós podemos andar só mais um pouquinho. Nós podemos acreditar só mais um pouquinho, confiar só mais um pouquinho, saber que Deus está cuidando de nós. E o poço que é a nossa salvação, ele está mais perto que a gente imagina. E o Deus Todo-Poderoso vai falar: Agar, eu ouvi o menino clamar, agora eu vou abrir seus olhos. Olha só, pega o menino, segura firme, enche esse cantil de água e pode dar de beber para esse menino, que o menino não vai morrer. Querido e querida que me ouve, eu preciso que você aprenda. Deus pode abrir seus olhos no meio dessa enfermidade. Deus pode abrir seus olhos no meio dessa adversidade, no meio dessa luta, no meio desse problema, no meio dessa traição, no meio desse desemprego, no meio dessa má notícia, no meio desse luto, no meio dessa perda. Deus pode abrir seus olhos e você vai ver o que Ele está preparando como livramento para glorificar o nome dEle na sua vida. Que nesse momento, através desse vídeo, você receba essa transformação e essa resposta para a sua vida. Come e bebe, que a caminhada é longa. Segura o menino firme, que vocês vão ser uma grande nação. E eu também quero te ensinar que existe poder nas nossas lágrimas e que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Queridos, eu e você sofremos diariamente nessa terra, mas Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. No meio do nosso sofrimento, Ele quer que nós venhamos nos aproximar mais dEle e ver o quanto Ele cuida de nós. Agar e Ismael estão no deserto, mas no deserto eles estão vendo quanto Deus cuida deles, e com você não é diferente. Deus tem permitido sofrimentos na sua vida, Deus tem permitido desertos na sua vida. É a oportunidade de você entender o quanto você é amado, o quanto você é cuidada. E esse deserto não vai te matar, esse deserto não vai acabar com a sua vida e você vai prosseguir. E a outra coisa que eu quero te ensinar, mesmo, isso aqui não é coisa de vingança não, pelo amor de Deus, que eu não gosto disso não. Mas mesmo que alguns ao nosso redor queiram o nosso mal, e Deus até permita certos males nos tocarem, esses males são oportunidades de ver o quanto Deus está cuidando de nós. Queridos, Sara quis o mal para Agar e Ismael. Deus permitiu o mal para Agar e Ismael. Por que, pastor, Deus permitiu o mal? Para que ela visse que o mesmo Deus que permite que o mal nos toque é o Deus que cuida de nós quando o mal está nos tocando, e Ele mostra o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele está cuidando de nós. Quem sabe alguém quis o mal para você. Não olha para esse alguém querendo vingança não, querendo destruição não. Olha para esse alguém entendendo, essa pessoa está me jogando para mais perto de Deus. No meio dessa dificuldade, no meio desse deserto. O Abraão me deu pouca provisão, te deu pouca provisão. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não te dá um cantil de água, Ele te dá um poço para você adorar e glorificar o nome dEle. Então para de esperar em Abraão, para de querer vingar Sara e confia no Deus Todo-Poderoso, que você vai ser uma grande nação, independente de Sara. Deus vai fazer na sua vida, independente das pessoas ao seu redor. E a última, se não fosse a gracinha de Sara, Agar e Ismael não teriam essa linda experiência do cuidado de Deus. Tem gente pensando mal de você. Tem gente desejando mal para você, meu querido. Mas no meio do mal, no meio dessa gracinha que Sara estava fazendo, Deus estava mostrando para Agar: eu tenho um projeto com a sua vida. Eu tenho um projeto com a vida de Ismael. Eu ouvi o choro do menino. Eu estou abrindo seus olhos e mostrando que o deserto não é capaz de te parar. Ismael virou uma grande nação. Ismael prosseguiu e Deus estava com o menino. Eu preciso te ensinar que se alguém está querendo o seu mal, alguém está querendo te destruir, você não precisa guerrear essa guerra. Você não precisa lutar essa guerra. Você precisa entender se Deus está com você ou não. Porque se Deus estiver com você, como dizia Ludmila Ferber, o deserto vale ouro. O deserto não vai te matar. Pelo contrário,
esse deserto vai servir de testemunho para você edificar outras pessoas que estão passando as dificuldades que você está passando. E já que você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que mais alguém está passando adversidade assim como nós. Então não seja egoísta. Manda para esse amigo que está depressivo, ansioso, pensando em suicídio, pensando em abandonar Jesus, esse que recebeu uma má notícia, está no hospital. Manda para ele. Deus vai cuidar dele através das nossas vidas. E vamos orar com vontade, com fé. Deus, em nome de Jesus, existem Ismaels e Agar orando comigo. Existem pessoas, ó Pai, que estão no meio de um deserto e se sentindo abandonados porque acabou a provisão. Existem pessoas como eu passando por momentos difíceis e só o Senhor sabe de tudo que eu tenho vivido, que eu tenho passado e as minhas adversidades. Mas neste momento eu quero pedir ao Senhor em favor da vida dessa pessoa que está através desse celular, através dessa televisão. E eu quero pedir, Deus, ouça o choro dessa pessoa, ouça a oração dessa pessoa, ouça as lágrimas dessa pessoa. E no meio de todo esse deserto, no meio dessa dificuldade, essa pessoa está desesperada, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, pensando que o Senhor a abandonou, pensando que o mal que intentaram contra essa pessoa vai destruir a vida dela. Deus, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, eu quero pedir que o Senhor possa liberar uma provisão. Deus, responda a essa oração. Mostra para essa pessoa que o Senhor também cuida através da internet, que o Senhor está chegando com esse vídeo na vida dessa pessoa e não é em vão, não é à toa, é por causa de um propósito do céu. E nesse momento eu quero pedir, Deus, renova as forças espirituais dessa pessoa, que ela se levante, meu Pai, desse quarto escuro, que ela se levante, meu Pai, dessa dificuldade e em nome de Jesus ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus essa vida seja alcançada pela Tua presença, que esse deserto não venha destruir essa vida, mas que no meio desse deserto essa vida possa glorificar o Teu santo nome e viver para o Senhor. Nesse momento eu quero liberar cura, eu quero liberar transformação, eu quero liberar um milagre do Senhor para essa vida que ora comigo e também liberar, Pai, o reino do Senhor se expandindo nessa vida e ela te servindo de todo o coração. Pai, que no meio da dificuldade essa vida possa crescer, ser uma pessoa grande na terra. Libera, Deus, perdão contra aqueles que nos ofendem, que o nosso coração seja um coração perdoador e que nós venhamos entender que se o Senhor tem permitido o deserto, é para que nós venhamos ser amados pelo Senhor nesse deserto e esse deserto não vai nos matar. Toda palavra de morte eu repreendo agora em nome de Jesus e eu quero liberar uma palavra de vida. Eu quero liberar, Deus, a vida do Senhor invadindo esse coração, invadindo essa mente, transformando essa vida de uma forma especial. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento que nós estamos vivendo. E assim, Deus, nós cremos e eu quero profetizar um amanhecer nessa vida para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e que Deus te abençoe.